E aí galera, na boa? Hoje eu vou dar uma conversadinha sobre filosofia e sociologia nas salas de aula. Notadamente ensino médio, mas também dá para pensar filosofia do sexto ao nono ano e filosofia e sociologia no ensino médio. Veja que Paulo Freire, magnífico Paulo Freire, nos diz que nós temos que trabalhar a ensinagem, a aprendizagem através das vivências dos nossos alunos. Quero crer que, notadamente, neste momento, este pensamento freiriano traz uma complexidade bastante interessante. Veja que tanto a filosofia quanto a sociologia, elas têm um potencial transformador de ideologias muito forte. Potencialmente, trabalhar em qualquer uma destas áreas tem uma força muito grande, porque o aprendiz, o aluno, o aprendente, ele acaba tomando contato com conceitos fundamentais. E que assim que ele se apropria desses conceitos fundamentais, ele pode passar a pensar o mundo sob seu próprio ponto de vista. Portanto, veja que nós vamos trabalhar, nós vamos puxar para a sala de aula as vivências dos alunos, e alunos notadamente ideologizados. E aqui, no sentido de mediatizados, ou seja, alunos que ouvem o mundo pelas mídias, notadamente as mídias virtuais e bastante as televisivas. Ora, pensar a sociologia e a filosofia trazendo à baila esses alunos ideologizados significa trazer uma energia muito forte. O professor vai provocar reações destes alunos, tanto reações positivas, reafirmando, quanto reações negativas, dizendo, não, isto não é assim. Posso pensar, e me veio agora, um cidadão como Marx, por exemplo, que se pode trabalhar tanto em filosofia quanto em sociologia, dá para imaginar a energia que eu vou colocar na sala de aula trabalhando um pensador como Marx. Mas podemos pensar todo e qualquer pensador. E aí vem uma questão dialética, uma questão que não pode deixar de ser pensada, que é, se o professor desta área buscar a realidade do aluno, buscar as concepções dele, ele vai acabar filosofando em aula. Ele vai acabar fazendo com que o aluno reflita sociologicamente o mundo. E aí há uma energização, há uma energia na sala de aula, e isto levará o professor a pensar, mas eu tenho conteúdos. Vai levar o professor a pensar, mas a escola quer isso? O professor vai pensar. Eu tenho tempo X de conteúdos e eu tenho esses alunos energizados. Vejam que é um paradoxo de uma aula freiriana, né? Ou, não sei se freiriana, mas de alguém que leu o Freire. Ela traz um paradoxo, ou alguém que estudou filosofia, né? Eu digo filosofia duas vezes filosofia, porque ela quer ser radical. Ora, buscar energizar esse aluno, buscar ser radical, vai trazer o confronto dialético entre uma imobilidade burocrática tradicional da escola,
né? E a versatilidade de um aluno adolescente extremamente informado e extremamente já orientado. Com isso, eu não quero dizer que a escola está errada por ser burocratizada. O que eu estou dizendo é que a escola é burocratizada. Não estou dizendo que é boa, estou dizendo se é bom, se é ruim, mas ela é. Ela tem um tempo escolar que ela precisa aceitar e trabalhar com ele, e existe um aluno que, se o professor energizar, ele vai reagir. Algumas escolas poderão evitar essa questão dialética, esse confronto de alunos energizados com um professor que busca essa energia, que busca esse aluno, poderá tentar evitar isso, dizendo: professor, ceda a burocratização, pense num vestibular, num Enem, e siga a regra. E existe outro extremo, né, que são escolas que poderão dizer: olha, deixa energizar, faz o seguinte, pega este aluno e trabalha os conteúdos de acordo com estes alunos. Assumirá o risco de ter pais, né, preocupados, correrá o risco de ter questões de X, de marcar lá num Enem ou num concurso público, e o aluno energizado, bastante compreendedor de filosofia e de sociologia, mas não acostumado com o rigor burocrático e nem acostumado com o rigor do xizinho. Veja que eu não estou elogiando um lado e xingando o outro. Eu estou dizendo que essa questão existe e que ela se impõe. O que eu pretendo trazer é a ideia de que esse dilema ele deve permanecer. Ele não é um dilema que deva ser evitado. O dilema, a história do aluno energizando e, portanto, trazendo problemas no sentido de questões a serem resolvidas, e não deve ser esquecido que tem uma questão burocrática forte de um outro lado. O professor dessas duas áreas não pode ceder nem à burocratização, nem a seguir a energia pura da sala de aula, porque evidentemente que traríamos problemas. Então, a questão está em este professor e essa escola sentarem e pensarem como é possível, como seria possível, aulas que mantêm essa angústia. Aulas, o agir pedagógico que reconhece que não é conciliável essas duas posições, entretanto, as mantém irreconciliáveis. Percebem? A energia que vai manter esta aula acontecendo de maneira dinâmica e favorável à aprendizagem e agradando a gregos e a troianos, agradando a burocracia e agradando a energia do aluno, é o professor manter esta contradição. Ou seja, aulas perigosamente agitadas e aula perigosamente estáveis quando chega na época da prova, do bimestre. Mas de perigo em perigo fica a emoção de dar uma aula viva. Portanto, eu quero alertar a falsa opção, eu entendo como falsa opção, de uma aula entregue à energia do aluno ideologizada ou a entrega de uma aula para a burocracia. Nem um lado, nem o outro. Não sei nem se é meio termo, mas saber que existem essas duas possibilidades e que o professor vai ter que andar nesse limite, mantendo uma aula viva, uma aula que sim vai contradizer posturas ideológicas enraizadas dos alunos, vai contradizer posturas enraizadas da própria escola e em algum momento não entrará
em contradição com posturas ideológicas da escola, nem posturas ideológicas dos alunos. Por quê? Porque o professor, ele é um sujeito que, além do conteúdo, além de dominar o conteúdo, ele deverá ter mente aberta e coração aberto para transitar sobre todas as possibilidades possíveis e ser muito esperto para não fazer proselitismo de algo em detrimento de outro. E não fazer proselitismo não quer dizer acovardar-se, deixar algum aluno dizer um absurdo técnico, um absurdo do ponto de vista da ciência, da sociologia, do pensar filosófico, somente para não trazer algum atrito para a sala de aula. O atrito, sim, é importante, mas ao mesmo tempo que eu tenho o atrito, o chocar de ideologias ou o choque da ideologia partidária e ideologia científica, o choque, ter o choque como uma vivência positiva e ter o amparo da burocracia, porque a burocracia traz também a estabilidade, também traz o aspecto de limite, e sem estabilidade e sem limite não é possível aula alguma. Portanto, dar a aula é algo magnífico, é algo fantástico, é algo dialético e para professores extremamente preparados, não só de conteúdo, não só preparados politicamente para entender as idas e vindas de uma sala de aula, mas psicologicamente saudável para enfrentar o que acontecer em sala de aula com sorriso, com tranquilidade, buscando harmonia e nunca calando nenhum dos lados, mas argumentando com todos, mantendo a dialética. Como eu disse, manter a dialética, mantendo o conflito, mas conflitos tendentes à harmonia. Um abraço e espero ter ajudado com a dica de hoje. Um abração.